Começamos agora mais um Câmara Aberta pela TV Câmara de Itajaí, no canal 14 da NET e também pelo YouTube da Câmara de Vereadores de Itajaí. E por causa das medidas para a prevenção da Covid-19, esta entrevista é pela internet. O Serviço Municipal de Água, Saneamento Básico e Infraestrutura de Itajaí, o SEMASA, deu início a uma série de obras e ações em sistemas de água e esgoto com investimentos programados de mais de 121 milhões de reais. Parte dos trabalhos já está em andamento. A meta da autarquia é garantir o abastecimento de água nos próximos 25 anos e ampliar a rede coletora de esgoto na cidade. E para falar sobre isso, está conosco hoje o atual diretor do SEMASA, o Rafael Luiz Pinto. Diretor-geral do SEMASA, seja muito bem-vindo aqui ao Câmara Aberta. Boa tarde, Elis. Desde já agradeço o deferimento desse espaço, oportunidade ímpar que nós temos para trazer informações de utilidade pública a respeito do serviço que é prestado pelo SEMASA. Com certeza. Rafael, faz pouquinho tempo, foi com essa gestão agora, esse atual governo do Volney Morastoni, que você foi nomeado aí como diretor-geral, né? Como é que está sendo essa experiência para você do início do ano para cá? Sim, Elis. Eu fui nomeado aqui como diretor-geral da autarquia SEMASA a partir de janeiro de 2021 agora. Mas eu já vinha de algumas carreiras no serviço público, eu fui controlador-geral do município, já atuei em alguns outros órgãos, como secretário de administração, secretário de orçamento, exercendo sempre funções afetas a licitações de contratos, responsabilidade fiscal, e também sou advogado, né, formado desde 2007 aqui pela nossa universidade, a Univale, mas atualmente me encontro licenciado nos quadros da ordem pelo exercício da função pública que tenho atualmente. Então, assim, no caso, em função mais administrativa, executiva, realmente é a tua primeira gestão executiva, que você tem um órgão para administrar. Na administração indireta, eu creio que sim, Elis. Eu nunca tinha atuado perante a administração indireta. Primeira vez que eu atuo fora da administração direta de algum órgão do executivo. Mas no executivo, a administração direta, eu já tinha superintendido, já tinha secretariado várias pastas, desde Secretaria de Administração, a Controladoria Geral do município, por exemplo, exercendo atividades de correição, controle interno e etc., mas sempre atividades típicas do Poder Executivo. Então, mas de qualquer forma, você já tem uma experiência nessa área. Como você é advogado e atua como procurador do município, eu imaginei que talvez você não tivesse uma experiência administrativa pura, né, de gerenciamento mesmo. Mas você tem, isso é bom. Rafael, esse conjunto de obras... Oi? Me desculpa, só corrigindo, não é procurador do município, foi controlador geral. Controlador geral, ok. Rafael, esse conjunto de obras, né, que o investimento inicial é de 121 milhões de reais. Estão em andamento já quais obras com esse dinheiro e em quais bairros? É tudo obra de esgotamento? Como é que é? Elis, o SEMASA investe atualmente no maior programa de saneamento da história de Itajaí. Essas obras superam a cifra de 120 milhões de reais e pretendem assegurar o abastecimento de quantidade e qualidade pelos próximos 25 anos. A parte dessas obras já estão concluídas, então, respondendo mais objetivamente a tua pergunta, onde a gente tem essa conclusão quase 100%, no bairro Cidade Nova, na Murta, Cordeiros e no São Vicente. Mais recentemente, a gente expediu algumas ordens de serviço também para a rede de esgotamento sanitário. Essas obras daí já envolvem o bairro São João, São Judas, Dom Bosco, parte da Vila Operária e Nossa Senhora das Graças. Através dessas medidas, a gente pretende, atualmente, hoje a gente tem uma rede de coletora de esgoto que trata aproximadamente 25% da demanda do município de Itajaí. Concluídas essas obras da primeira etapa, ou seja, Cidade Nova, Murta, Cordeiros e São Vicente, a gente passa ainda no exercício agora de 2021 para uma rede de aproximadamente 58% de atendimento. 58%, então, estima-se que até o final deste ano, então, quase 60% da cidade já esteja com esgoto tratado, com a rede coletora pronta. E em termos de
hoje você falou que hoje tem 25%, né? Como é que é para vocês, como é que foi essa gestão de imaginar que tinha que se fazer essas obras, conseguir buscar os recursos? Esses recursos estão vindo de quais fontes? Prioritariamente eles são daquele acordo internacional do Fomplata ou não? Vocês estão pegando dinheiro do Ministério das Cidades, não sei. Não, Elis, olha só, essas obras elas são financiadas pela Caixa Econômica Federal, com recursos do Orçamento Geral da União e recursos a fundo perdido, né? Então, fazendo um breve histórico do saneamento aqui no município de Itajaí, eu preciso também registrar que foi em 2005 que se deu o início da implantação da rede coletora de esgoto e de tratamento de esgoto aqui no município de Itajaí. Oportunidade daquele primeiro exercício de mandato do atual prefeito José Morastoni, e naquela situação foram atendidos prioritariamente, até porque a legislação também aponta nesse sentido, onde deve haver uma maior densidade demográfica, além de bairros mais afetados ambientalmente. Por isso, então, que se iniciou a implantação da rede pelos bairros de Praia Brava, Fazenda, Cabeçuda, Centro e parte da Vila Operária. Agora, então, a gente defere dar sequência a essas medidas atingindo esses novos bairros, mas respondendo, então, mais objetivamente a tua pergunta, são com recursos da Caixa Econômica Federal, financiados através do Orçamento Geral da União. Isso, no caso, você falou que são a fundo perdido. Não que a cidade não vá pagar, mas é um recurso que vem para investimento em saneamento, porque saneamento é saúde, né? Sem dúvida, Elis. E até quem coloca isso é a própria Constituição Federal, quando da redação do seu artigo 196, dispõe que no exercício das políticas públicas de saúde, o poder público deve atuar prioritariamente prevenindo. E é justamente aí que entra o papel do saneamento básico. Ou seja, muito mais do que uma despesa em saneamento, a gente está aqui falando de um investimento em saúde pública também. E agora, assim, com esse aumento todo programado da rede coletora, como é que fica a estação de tratamento do esgoto, a ET, né? ET, Estação de Tratamento de Esgoto. Estão pensando em ampliar, vão ampliar a capacidade? Há algum projeto para se fazer uma nova estação de tratamento? Muito bem colocado, Liz. De nada adiantaria a gente estar executando rede se a gente não tiver capacidade, né, para estar dando a destinação correta dentro do que dispõe a legislação a esse resíduo. Então, existem sim essas obras em andamento. Atualmente, a gente dispõe de um módulo de tratamento de esgoto, localizado aqui no bairro São Vicente, na rua Alto Lóia, que é o que recebe os efluentes aqui desses bairros que eu citei há pouco, Cabeçudas, Fazenda, Praia Brava, Centro e parte da Vila Operária, que é onde a gente já tem a rede implantada em tratamento. Mas a gente tem em execução, aliás, já está pronto. As obras civis já foram concluídas e a parte elétrica também. Atualmente, a gente se debruça no procedimento de contratação das instalações mecânicas, na medida em que a gente já lançou o certame competente para selecionar uma empresa, mas a gente foi fracassado 2 vezes. Não foi possível essa contratação. De toda forma, superar essa etapa agora, a gente acredita que ainda esse exercício, com a instalação dos equipamentos mecânicos, o segundo módulo da estação de tratamento de esgotos vai estar apto a tratar esses efluentes também desses bairros ali, São Vicente, Cordeiros, Murta e Cidade Nova. E vamos dizer assim, o bairro onde eu moro, como é que está? São João, está programado para quantas a região de São João, ali o que falta da Vila Operária, grande parte de Cordeiros, como é que está né? Cordeiros principalmente, que é um bairro extremamente populoso. Sim, Cordeiros já está atingido agora, então, por essas obras que estão em fase de conclusão. No bairro São João, esse já faz parte de um outro pacote de obras que a gente lançou mais recentemente. A cabo de aproximadamente 3, 4 semanas foram dadas ordens de serviço, que atinge então o bairro São João, o bairro São Judas, o Dom Bosco, Nossa Senhora das Graças e parte da Vila Operária. Essas obras vão se estender por até 2 anos, não quer dizer que em todas essas bacias, que todos esses bairros vai levar 2 anos, algumas delas vai levar 6 meses, outra 1 ano, enfim, isso depende muito da complexidade da intervenção na via urbana, mas a gente pretende, no máximo, 2 anos, ter, então, essas obras concluídas e ter, então, por exemplo,
bairro de São João com saneamento e, com isso, então, atingindo 80% da nossa cobertura territorial. Vamos esperar. Estou aguardando ansiosamente por essa ligação também na rede ali no São João. Diretora, a gente tem que fazer um pequeno intervalo e na volta a gente continua conversando mais sobre essas obras importantes de saneamento básico na cidade de Itajaí. É só um minuto, a gente já volta. Estamos de volta aqui com o Câmara Aberta, que hoje entrevista o diretor-geral do Serviço de Saneamento e Água de Itajaí, o SEMASA, o Rafael Luiz Pinto. Rafael, a gente falava agora há pouco no primeiro bloco, ainda no final do primeiro bloco, a respeito da ampliação, né, de toda essa rede coletora. E eu te perguntei a respeito da estação de tratamento. Você até, né, disse que vai ser, obviamente, ampliada também a capacidade, mas no futuro não existe nenhum vislumbre de obra mesmo, de uma nova estação de tratamento? Isso aí, Liz. Nós temos esse primeiro módulo pronto, então, tem esse segundo que está em fase de conclusão, só faltam os equipamentos mecânicos, como eu te disse anteriormente, mas nós já temos em fase de projeto uma empresa de engenharia responsável por esse projeto para a construção de mais 3 módulos, ou seja, a gente pretende, então, hoje, de um módulo, passar para 5 módulos de tratamento de efluentes, de esgoto. Isso ambicioso, né? Exatamente. Exatamente. Isso, naturalmente, amplia a nossa capacidade de tratamento, que hoje é uma vazão de aproximadamente 130 litros por segundo, para ter 5 ou 6 vezes mais do que isso. Agora vamos mudar um pouquinho do foco do saneamento para água. O Brasil está vivendo hoje em vários estados já com falta de água por causa da seca, pouca água nos reservatórios. Como é que estamos nós aqui, apesar de nós não vivermos em uma região em que tradicionalmente falte água, muito em função de seca, principalmente em função de seca, né? De falta de chuvas. Como é que nós estamos nesse quesito? Há a possibilidade da gente ter que fazer algum racionamento também ou dar uma economizada? Elis, atualmente, pelo menos aqui da nossa fonte de captação, que é o Rio Itajaí, não há essa previsão de ausência ou de escassez do recurso. De toda sorte, isso não quer dizer que o recurso deva ser utilizado de maneira irracional. Muito pelo contrário, o que a gente advoga é sempre o uso consciente da água, né, o uso necessário. Eu sou daquele tempo que a minha mãe, frequentemente, quando criança, ela batia na porta do banheiro e disse: olha, te apressa aí pelo banho, isso e aquilo, né? E hoje, curiosamente, naquela época, pela conta de luz, hoje não muito diferente, mas, curiosamente, hoje eu faço parte dos quadros, estou como responsável aqui da autarquia, de uma autarquia responsável pelo fornecimento de água. Mas a gente não tem essa previsão, então, de escassez, como ocorre em outras regiões do país, ou mesmo aqui no estado, e eu diria mais ainda, às vezes até aqui na região litorânea a gente pode ter essa escassez, mas o Rio Itajaí, o Itajaí Mirim, ele apresenta uma classe que é padronizada de acordo com a Agência Nacional de Águas, e a gente não tem essa previsão de escassez aqui para a região. Que bom. Eu recebi, acho que uma notícia aí da assessoria de imprensa de vocês, de que mas de qualquer forma vocês já estão planejando ou tentando ver qual seria o melhor novo local para captação do recurso, né? Onde hoje é captado, mas captar mais acima, é isso? Como é que vocês estão trabalhando? Sim, isso também é de fundamental importância, Elis. Mantém-se essa captação no Rio Itajaí Mirim, mas, de fato, a gente pretende, ao longo dos próximos anos, ter uma nova unidade produtora de água. Essa estação de tratamento, ela serviria para atender, basicamente, da BR-101 para oeste, em direção a Brusque. Ainda não tem absolutamente nada definido nesse sentido, mas a gente já sabe dessa necessidade.
e essa estação de tratamento, ela possivelmente ela deve se localizar ali perto da Ipagre, algo nesse sentido. Então, permanece também o rio Itajaí-Mirim como o abastecedor, mas naturalmente que a gente passa a ter também mais uma unidade de produção mais a montante, vamos dizer assim. Em relação às ETAs, no caso, as estações de tratamento de água, o que está planejado? Vocês estão fazendo ampliações? Estão pensando em já colocar novas unidades? O que está programado para o tratamento de água para distribuição? Sim, Elisa, atualmente a gente tem 3 estações de tratamento de água no município. A primeira delas é a estação de São Roque, que trata aproximadamente 1.050 litros por segundo. Nós temos a estação de Arapongas, 120 litros por segundo. E, por fim, eu atendendo mais a região do interior, a estação de tratamento de água do Limoeiro, que é aproximadamente 9 litros por segundo. De toda forma, e já pensando na ampliação do abastecimento, é que a gente projeta ainda para esse exercício uma outra estação compacta de tratamento de água, também localizada no bairro São Roque, mas ela vai ficar ali na parte de baixo, uma estação compacta, e ela passa a atender aproximadamente 200, 250 litros por segundo. Naturalmente que com isso a gente tem a possibilidade de desativar a Arapongas, porque ela acabaria perdendo o objeto. A gente tem hoje um custo de energia elétrica para bombear a água até lá, fazer esse tratamento, e a partir do momento que ela é captada e já tratada, eu consigo economizar todo esse recurso. Mas a gente, como também já te antecipei um pouco mais cedo, a gente também pretende, em breve, ter uma outra estação de tratamento de água, também no rio Itajaí-Mirim, só que essa localizada mais a montante, especialmente para atender esses bairros que agora se desenvolvem aceleradamente, como é o próprio Santa Regina, como essa, o prefeito Monet costuma usar a expressão espinha dorsal, que nos liga com o Brusque, que é a rodovia Antônio Raio, né, esse 486. E tem muitos loteamentos saindo por ali, né? Tanto do lado direito quanto do lado esquerdo, indo de Itajaí para Brusque. E esse aumento populacional que não para, a água tem que ser colocada para toda a cidade. Então, por isso vocês estão pensando exatamente em colocar estações menores localizadas, é isso? Sim, na verdade, o que a gente pretende porque para bombear toda essa água há um demasiado custo de energia elétrica. Então, o que a gente pretende é também ter essa aproximação, mas não apenas isso, que a gente deve projetar, inclusive entram daí esses estudos de setorização. Setorização é uma palavra que não envolve também a substituição da população, mas não é apenas isso, né? É toda uma infraestrutura desse serviço que é complexo. Eu, inclusive, como advogado, por vezes a gente imagina que o fornecimento, o tratamento da água seria pura e simplesmente isso. E não, é uma ciência, né? Envolve toda uma engenharia sanitária, engenharia ambiental, engenharia química, de modo que a gente deve ter um equilíbrio nessa equação aí, porque se você tem muita pressão na rede, acaba estourando toda a população. Se você tem pouca, vai faltar água para alguém. Então, é esse equilíbrio que a gente vai estar pretendendo executar com essas obras. Falou que o nosso rio Itajaí-Mirim, ele continua sendo o principal e o único, no momento, abastecedor de todo o município, né? Ainda é preocupante o nível de poluição, principalmente vindo das tinturarias que ficam mais acima no rio, ao longo de Brusque, ou chegando em Brusque, onde eles jogam esses resíduos quase em alguns locais. Teve muita denúncia de produtos sendo jogado em natura, tinturaria e tal, que estaria poluindo essa água. Como é que vocês fazem para controle de qualidade dessa água que está chegando primeiro na estação de tratamento e depois nos lares de Itajaí? Sim, a gente tem vários sistemas de controle de qualidade dessa água que é servida, e isso passa principalmente pela nossa engenharia química, que faz esses testes com frequência. A gente também tem laboratórios que elaboram esses relatórios diariamente. E, além disso, todos esses efluentes, todos esses resíduos, eles são objeto de tratamento de acordo com o que dispõe a legislação, portaria do Ministério da Saúde. De toda forma, existe, inclusive, sempre que nós temos notícia que vem algum efluente, por exemplo, ao depósito de algum descarte irregular e etc.,
O SEMASA, inclusive, faz essa informação ao Ministério Público, que tem um procedimento de notícia de fato ou de inquérito civil que tramita justamente sobre esse objeto, e a autarquia participa, inclusive, fornecendo informações aos órgãos de controle, aos órgãos de fiscalização ambiental para exercerem as suas competências. Vocês estão trabalhando, então, em parceria diária, pode-se dizer assim, com o pessoal do Instituto Cidade Sustentável hoje eu não sei como é que chama a Fátima, agora tem outro nome também, o Instituto de Meio Ambiente do Estado, para esse controle exatamente de evitar que essas pessoas, essas empresas, erradamente coloquem esse produto in natura, despejem no rio esse efluente da indústria, né? Mas essa verificação que vocês fazem só confiando no pessoal da fiscalização do IMA e do Instituto Cidade Sustentável, ou o SEMASA também já tem um corpo de técnicos para fazer essa, não uma fiscalização, mas esse controle ao montante do rio? Sim, a gente tem esse corpo técnico, isso inclusive é feito aqui, como eu disse, através da nossa engenharia química, né? Nós temos um responsável técnico, inclusive escrito perante o conselho competente, e é responsável pela operação, pelo abastecimento de água, nos termos das portarias do Ministério da Saúde. E mais do que isso, a gente acredita, sim, no trabalho do IMA, no trabalho do INES, até por um princípio republicano, no qual a gente deve municiar eles das devidas informações, e também o próprio Ministério Público, né, enfim, que desenvolve, através do programa Unindo Forças, a possibilidade, através de controles internos, a gente está ampliando nossas atividades e exercendo efetivamente o nosso papel constitucional. Ou seja, o controle tem que ser conjunto mesmo, né? Rafael, a gente tem que fazer mais um pequeno intervalo e na volta a gente continua aqui falando sobre água e saneamento básico em Itajaí. É só um minuto, a gente já volta. Estamos de volta aqui neste Câmara Aberta, que hoje entrevista Rafael Luiz Pinto, que é o diretor-geral do SEMASA. Rafael, agora nós vamos entrar num tema, digamos assim, um tanto quanto espinhoso, principalmente se pensarmos que nós estamos aí já na metade de 2021 e mais ou menos nessa altura do ano passado, em 2020, houve um problema bastante sério de abastecimento de água aqui na cidade em função do rompimento da barragem do Itajaí-Mirim. Os vereadores aqui vivem discutindo sobre isso, vendo quais são as melhores formas, mas eu quero te perguntar uma coisa bem prática. O serviço todo de manutenção da barragem, tudo que precisava para que ela volte a funcionar, já está concluído, não está concluído, em que pé que está? É só isso. Esse assunto da barragem, eu acredito que a gente deve primeiro tratar ele com extrema lucidez e transparência. Em relação ao que foi objeto daquele reparo, daquele incidente ocorrido, se eu não me engano, no dia 13 de outubro do ano passado, ele cumpriu o papel para o qual ele foi proposto, ou seja, foi restabelecer os padrões de potabilidade, tanto é que, se eu não me engano, dia 5 ou dia 6 de novembro já foi restabelecido o padrão de potabilidade, trazendo a salinidade a índices normais, aceitáveis, dentro daquilo que dispõe a legislação. Então, eu não tenho dúvida que, respondendo à finalidade que foi proposta, aquelas obras que foram executadas emergencialmente, não só foram executadas de acordo com o que dispõe o artigo 24, em seu inciso 4 da Lei Federal 8666, como cumpriram efetivamente o seu objeto. Só assim, atualizando para o pessoal que pode estar nos vendo e não seja aqui de Itajaí, ou seja novo aqui na cidade, a cidade tem uma tradição, as características físicas da nossa água aqui, ela é de cunha muito salina e então a água do mar entra por dentro do canal e acaba
comprometendo toda a qualidade da água, que fica muito salobra mesmo, fica salina e acaba queimando os equipamentos. Muita gente perdeu chuveiro, principalmente, né, nessa época que deu esse problema com a barragem, que é o que ela acaba travando um pouco que a cunha salina entre ao longo do rio, é isso? Exatamente. A barragem ela foi construída em 2006 para 2007, quando se tinha justamente essa crise. Né? Tem até um jornal bastante popular aqui na nossa região, que o então superintendente aqui da autarquia, né, o nosso saudoso vice-prefeito Marcelo Sodré, ele chegou a ser conhecido como Marcelo Saldré, né, uma brincadeira, mas era justamente por conta dessa situação. Em 2006, 2007, acabou afligindo aqui o município de Itajaí, quando a água tinha ali índices de salinidade extremamente elevados, e foi através da execução dessa obra que, de uma vez por todas, pôs fim a esse drama da salinidade que o município vivenciava. Me recordo até que, naquela oportunidade, além das residências, enfim, a própria indústria era extremamente assolada, a indústria pesqueira não tinha condições de fazer o tratamento do seu pescado justamente por conta desse problema da salinidade. Então, perceba o tamanho da relevância, da mesma forma que é o tamanho do problema, da mesma forma a gente tem aqui a relevância desse, que eu reputo o equipamento urbano mais importante do município. Então, assim, mas de qualquer forma, já tem um laudo, já se sabe exatamente o que foi que provocou aquele problema que houve na barragem, daquele rompimento que houve em 2020, onde a cidade, enfim, teve que ficar sendo distribuído água em caixas d'água, foi comprada essa água, quer dizer, teve uma série de despesas e de transtornos para a população também, e transtorno, imagino, também muito para o SEMASA, que sempre foi um serviço menina dos olhos aqui da cidade. Eu gostaria de saber, assim, já tem um laudo, o que foi que provocou? Foi falta de manutenção ao longo dos anos? Foi algum imprevisto? Qual foi o fator gerador desse enorme transtorno que ocorreu em 2020? Elis, o antecessor meu nessa cadeira, o Dr. Diego Silva, ele, tão logo houveram esses incidentes, enfim, ele prontamente estabeleceu uma portaria, salvo engano, a portaria 083/2020, publicada no Diário Oficial do Município, determinando que há uma comissão, uma sindicância, conduzida exclusivamente por servidores de carreira, fizesse a investigação dos fatos e apurasse as responsabilidades. Esse processo encontra-se, então, sob a égide dessa comissão, que exercita os seus trabalhos com independência, inclusive eu nem participo dessa comissão, na medida em que, ao final, o resultado vem para mim homologação. Então, nós não temos ainda, objetivamente, uma situação dizendo, não, o que causou foi isso, foi aquilo, foi a corrente, foi a gente não sabe exatamente o que aconteceu. De toda forma, esses fatos continuam sendo investigados, inclusive por essa comissão competente, como também por outros órgãos, e naturalmente essa informação foi levada ao conhecimento. Então, a partir, tão logo sejam concluídas essas investigações, todos esses fatos vão ser compartilhados com toda a sociedade civil. Diretor, quando houve esse problema, né, a Prefeitura e o SEMASA logo tomaram uma série de medidas, não só para consertar a barragem, mas para não desatender a população, né, que foi colocado caixas d'água na cidade toda, em alguns pontos, para distribuição de água potável para as pessoas. Vocês têm noção, você tem noção do montante de recurso público que foi investido só para fazer isso, para garantir esse abastecimento? Olha, eles justamente consciente da necessidade, da essencialidade do serviço de abastecimento de água e que foram executadas essas medidas mitigatórias para que o serviço continuasse sendo prestado, ainda que de uma forma talvez, eu não posso dizer inadequada, mas de uma forma mais deficitária, mas buscou-se justamente garantir esse direito essencial, muito mais que funcional, o direito essencial que é o acesso à água. Então, todas aquelas medidas mitigatórias,
elas superaram R$ 1 milhão, e daí me refiro a contratações de caixas d'água, distribuídas em vários pontos da cidade, a serviços de monitoramento, de adequação, para que essa água fosse servida dentro dos padrões do que exige a legislação, ou seja, apesar de ter sido uma situação provisória, temporária, foi garantido que essa água fosse levada de acordo com os padrões normativos, e também com serviços de abastecimento extraordinário, principalmente caminhão-pipa. Aí me refiro, por exemplo, a hospitais, o Hospital Marieta, o Hospital Pequeno Anjo, a outras instituições que também prestam serviço público essencial. Então, no caso, foi na casa de R$ 1 milhão esse recurso feito só para mitigar os problemas que foram causados pela falta da distribuição e do tratamento da água em função do rompimento da barragem. Aproximadamente. Além, é lógico, desse tratamento todo que vocês estão fazendo, desses reparos que houve na barragem, que outras medidas o SEMASA está planejando ou tem planejado para que no futuro, nesse ano ou daqui a 2 anos, enfim, 3 anos, não aconteça de novo algo semelhante? Existe alguma forma de tentar fazer com que isso não venha a acontecer novamente? Elis, olha só, é praticamente impossível prever, né, se vai acontecer, ou quando vai acontecer, ou se não vai acontecer. Outro sim, cabe apurar as responsabilidades e tomar as medidas técnicas e legais para que isso não torne a ocorrer. Em relação ao que foi executado, como eu disse, já foi muito bem cumprido o seu objeto, ele surtiu os efeitos e restabeleceu os padrões de potabilidade da água. Então, logo eu assumi aqui, a partir de janeiro, a primeira contratação que eu determinei foi a de um especialista, de um perito nessa área, para que ele primeiro atestasse a estabilidade ou a instabilidade daquela estrutura. A empresa veio, fez esse laudo, confirmou a estabilidade daquela estrutura e a partir daí se desdobram várias ações, todas norteadas pelo rito legal do direito administrativo, seguindo estritamente o que dispõe a Lei 8666. E para isso, então, a gente deflagrou a contratação de um processo que pretende a solução completa daquele espaço, desde não só o restabelecimento de toda aquela situação da fundação, como também a projeção de espaços de lazer por ali e, por fim, a automação completa da barragem do Rio Itajaí-Mirim. Muito trabalho ainda pela frente, né? Muito trabalho. Rafael, olha, por enquanto, eu te agradeço demais por ter estado aqui conosco e você fique à vontade, por favor, para dar as suas considerações finais e te agradeço desde já a tua participação. Elis, eu é que agradeço o espaço, a oportunidade, como eu coloquei inicialmente, ímpar, do SEMASA está divulgando um pouco mais desse serviço que ele presta, não só ao município de Itajaí, como também fornece ao município de Navegantes, e reafirmo aqui meu respeito e compromisso perante o Poder Legislativo, instituição essa constitucional que exerce, inclusive, o papel constitucional de fiscalização da administração do município. E, com isso, o SEMASA acompanha o desenvolvimento do município, dando condições para que esse crescimento ocorra de maneira sustentável e organizada pelos próximos anos. Muito obrigada, Rafael, e muito sucesso para você no teu trabalho. Obrigado. E obrigada a você também que nos acompanha aqui pelo canal 14 da NET e também pelo YouTube da Câmara de Vereadores de Itajaí. Por hoje, o Câmara Aberta ficou por aqui. Até o próximo programa.